Um banquete que desenrola o véu, faz a morte fugir. A única paz de espírito. Texto para oração: afaste-se do debate, apresente a verdade. Lerei parábolas de Jesus, começando na página 40, o último parágrafo. Em vez de discutir teorias errôneas ou procurar combater os oponentes do Evangelho, siga o exemplo de Cristo. Deixe que novas verdades do tesouro de Deus irrompam em vida. Pregue a palavra. Semeie sobre todas as águas. Insista a tempo e fora de tempo. Aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra fielmente. O que é a palha para o trigo? Diz o Senhor. Toda a palavra de Deus é pura. Nada acrescentes às suas palavras, para que ele não te repreenda e sejas achado mentiroso. Devemos orar pela capacidade de seguir o exemplo de Cristo no ensino. Devemos também orar para que nos lembremos de que somos instruídos a não nos envolver em debates com aqueles que discordam de nós, que Cristo não debateu, e nós também não devemos debater se quisermos vencer, que Deus nos forneça novas verdades para levar ao povo, que se tais verdades não convencerem os opositores do Evangelho eterno, nada o fará, mesmo que os mortos ressuscitem como testemunha contra eles, que exaltemos a Bíblia acima de todos os outros livros, que meçamos tudo mais com a régua bíblica e quebremos para sempre todas as outras medidas. Saudações às 12 tribos de Israel, espalhadas nos 4 cantos da terra, graça e paz. O nosso tema de hoje é uma festa que rota o véu, abre os portões e faz a morte fugir. O texto do nosso estudo é Isaías 25 e 26. Para nos orientarmos adequadamente sobre o assunto, começaremos com o 6º versículo do capítulo 25. Em seguida, estudaremos os 5 primeiros versículos. Versículo 6. E o Senhor dos Exércitos fará neste monte para todos os povos um banquete de coisas gordurosas, um banquete de vinhos puros, de coisas gordurosas cheias de tutano, de vinhos puros, bem purificados. Em primeiro lugar, devemos descobrir a verdade por trás desta montanha figurativa. Para obter essa informação, precisamos ir ao último versículo do capítulo 24, pois a história do capítulo 25 começa com o capítulo anterior. Leremos estes versículos em conjunto, Isaías 24 versículo 23 e o capítulo 25 versículo 6, então a lua se confundirá, e o sol se envergonhará, quando o Senhor dos Exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém, e diante dos seus anciãos, gloriosamente. E neste monte, Monte Sião, o Senhor dos Exércitos fará para todos os povos um banquete de pratos gordurosos, um banquete de vinhos puros, pratos gordurosos e tutanos, de vinhos puros e bem purificados. Aqui você vê que o Monte Sião é o monte onde o Senhor preparará um banquete para todos os povos, um banquete de coisas tentadoras. Lá o povo se reunirá. Versículo 7. E destruirá neste monte a face da aliança lançada sobre todos os povos, e o véu que está estendido sobre todas as nações. Quando a cobertura sob a qual as nações agora se encontram se desfizer, então elas se encontrarão expostas, vulneráveis ao vento e à tempestade. Sim, quando o véu que agora paira sobre todos os povos da terra for retirado, então elas verão aquilo que agora não podem ver. E então? Versículos 8 a 10. Ele tragará a morte em vitória, e o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. E naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos, e na sua salvação nos alegraremos e nos alegraremos. Pois neste monte repousará a mão do Senhor, e Moabe será pisoteado debaixo dele, como se pisa a palha para o monturo. Para tornar esses grandes eventos possíveis, não apenas aqueles que então governavam a terra, mas também Moabe, como vemos, serão pisoteados.
E quem poderia ser Moabe senão os árabes que agora reivindicam fortemente a terra da Palestina? Em breve, o mundo descobrirá que Deus não abandonou a terra e que Deus é o Senhor da situação. Versículos 11 e 12. Ele estenderá as mãos no meio deles, como o nadador estende as mãos para nadar, e abaterá a sua arrogância juntamente com os despojos das suas mãos. E derrubará a fortaleza, a alta fortaleza dos teus muros, abaterá e reduzirá ao pó. Estes versículos nos mostram que, não importa o tipo de fortificação que os homens criem, ela, no entanto, será derrubada como palha quando o Senhor manifestar seu poder. Tendo agora visto claramente esta maravilhosa verdade bíblica, que você diga, Isaías 25 versículo 1, Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei, louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas. Os Teus conselhos desde a antiguidade são fidelidade e verdade. Aqui nos é mostrado que, como resultado desta verdade revelada, alguns aceitarão verdadeiramente o Senhor da Bíblia como seu Deus e se comprometerão a exaltá-lo e a louvar sempre o seu maravilhoso nome, porque veem que ele fez coisas maravilhosas. Eles não rejeitarão os seus conselhos de outrora, porque saberão por experiência própria que os seus conselhos são fidelidade e verdade. Eles, por experiência própria, conhecerão o poder de Deus e dirão, versículos 2 e 3, pois fizeste da cidade um montão de pedras, da cidade fortificada uma ruína, da fortaleza de um palácio, uma cidade que nunca mais será reconstruída. Por isso, os povos poderosos te glorificarão, e a cidade das nações terríveis te temerá. A cidade deste versículo deve ser a primeira mencionada em Isaías 24. A cidade da confusão está demolida, todas as casas estão fechadas, para que ninguém possa entrar. Há um clamor por vinho nas ruas, toda a alegria se obscureceu, a alegria da terra se foi. Na cidade só resta desolação, e a porta está ferida de destruição. Quando assim acontecer no meio da terra, entre os povos, haverá como o tremor da oliveira, e como o rabisco das uvas quando a vindima estiver terminada. Eles daqueles que não se abalaram levantarão a voz, cantarão a majestade do Senhor, clamarão em alta voz desde o mar. Portanto, glorificai ao Senhor no fogo, sim, o nome do Senhor Deus de Israel nas ilhas do mar. Desde os confins da terra ouvimos cânticos, glória aos justos como resultado, haverá convertidos dos quatro cantos da terra. Mas eu disse, a minha magreza, ai de mim. Os pérfidos se comportaram perfidamente, sim, os pérfidos se comportaram muito perfidamente. O medo, a cova e o laço estão sobre ti, ó habitante da terra. Isaías 24 versículos 10 a 17. A seguinte citação do espírito de profecia acrescenta luz a esses versículos. Vi jatos de luz brilhando em cidades e vilas, e nos lugares altos e baixos da terra. A palavra de Deus foi obedecida e, como resultado, havia memoriais para ele em cada cidade e vila. Sua verdade foi proclamada em todo o mundo. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 28 e 29. Isaías 26 versículo 1. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá: temos uma cidade forte, Deus designará a salvação para muros e baluartes. O cântico da majestade do Senhor, portanto, será entoado na terra prometida, e lá os santos terão uma cidade inabalável, pois ela terá a salvação como muralha. Então se dirá, versículo 2, abri as portas, para que possa entrar a nação justa, que guarda a verdade. Aqui é ensinado que tudo isso acontece em um dia de salvação, em um dia em que os portões podem ser abertos para uma nação justa entrar. Sim, uma nação inteira, daqueles que devem ser salvos, nenhum pecador entre eles, responderá então ao chamado: sai dela, povo meu, para que não sejas participante de seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Versículos 3 e 4. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confiou em ti. Confiai no Senhor para sempre,
pois no Senhor Jeová há uma rocha eterna. Embora, ao longo dos anos da história, as nações tenham desenvolvido grande poder, nenhuma delas o manteve para sempre. Mas aqui temos a certeza de que aqueles que confiam no Senhor Jeová terão paz e força eternas. Versículos 5 a 10. Pois ele abate os que habitam nas alturas, a cidade alta ele abate até o chão, ele a reduz ao pó. Os pés a pisarão, os pés do pobre e os passos do necessitado. O caminho dos justos é a retidão, tu, o mais reto, pesas a vereda dos justos. Sim, no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos, o desejo da nossa alma está no teu nome e na tua lembrança. Com a minha alma te desejei de noite, sim, com o meu espírito dentro de mim te buscarei de madrugada, porque, quando os teus juízos estão na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, ele nem por isso aprende a justiça, na terra da retidão ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Esses versículos nos dizem claramente que, quando os juízos de Deus caírem sobre a terra, os justos aprenderão a justiça, mas os pecadores impenitentes não aprenderão a justiça, independentemente do que lhes for feito. E é por isso que eles devem ser excluídos da congregação dos justos. Os justos, porém, já sentem a poderosa mão do Senhor e, com pesar, declaram, versículo 11, Senhor, quando a tua mão estiver levantada, eles não verão, mas verão e ficarão envergonhados por causa da sua inveja do povo, sim, o fogo dos teus inimigos os consumirá. De fato, quando a mão de Deus se erguer para libertar seu povo, os ímpios não a verão. Mas, depois que os justos forem libertados, os ímpios verão claramente e invejarão, mas será para sua vergonha e tarde demais para lhes fazer algum bem. Mesmo agora, enquanto a chuva serodia cai, os hipócritas que imaginam não ter necessidade de nada, ou estão fugindo dela ou puxando suas capas de chuva sobre a cabeça. Os que buscam a justiça, porém, se manifestam abertamente. Assim, aprendem a dizer, versículo 12, Senhor, tu nos darás a paz, pois tu também realizaste todas as nossas obras em nós. Isto só pode ser dito por aqueles que permitem que o Senhor realize sua obra em seus corações, para que possam louvá-lo. Versículos 13 a 16, Ó Senhor, nosso Deus, outros senhores além de ti, tiveram domínio sobre nós, mas por ti somente faremos menção do teu nome. Eles estão mortos, não viverão, estão falecidos, não ressuscitarão, por isso os visitaste e destruíste, e fizeste perecer toda a sua memória. Tu aumentaste a nação, ó Senhor, aumentaste a nação, tu foste glorificado, tu a levaste para longe, para todos os confins da terra. Senhor, na angústia eles te buscaram, derramaram uma oração quando a tua correção estava sobre eles. Estes versículos declaram que o Israel das promessas, não os judeus incrédulos, aumentou em número desde que foram removidos de sua terra, desde que foram espalhados até os confins da terra. Enquanto este castigo, serem expulsos de sua terra, ainda está sobre eles, eles derramam oração e dizem, versículos 17 e 18, como a mulher grávida, que se aproxima da hora do parto, está com dores e grita em suas dores, assim fomos nós aos teus olhos, Senhor. Concebemos, sofremos dores, como se demos à luz um vento, não trouxemos libertação à terra, nem caíram os moradores do mundo. Aqui é mostrado que os olhos do penitente devem ser abertos, eles devem ver a si mesmos como Deus os vê e confessar que até então falharam em seus esforços, que trabalharam arduamente, sentiram dor, mas produziram apenas vento, por assim dizer. Enquanto os impenitentes pensam que eles próprios são ricos e têm bens, estão fazendo uma grande ação e não precisam de nada. Sim, a Igreja pode agora se gabar de suas realizações, de seu chamado grande número de membros, mas em breve ela também descobrirá que falhou em terminar seu trabalho, que o mundo ainda está destruindo a terra, que seu povo não está salvo e que, em vez de ter produzido a salvação, ela não produziu nada além de vento.
Na poderosa peneiração que em breve ocorrerá, seremos mais capazes de medir a força de Israel. Os sinais revelam que está próximo o tempo em que o Senhor manifestará que sua paz está em sua mão e que ele limpará completamente a sua ira. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 80, versículo 19. Os teus mortos viverão, juntamente com o meu cadáver ressuscitarão. Despertai e cantai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho é como o orvalho das ervas, e a terra lançará fora os mortos. Não somente os vivos, mas também os mortos serão reunidos na cidade forte. Já ouvimos o Senhor suplicando a todos nós, dizendo, versículo 20, Vem, povo meu, entra nos teus aposentos, e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te por um breve momento, até que passe a indignação. Este apelo mostra que estamos nos aproximando do tempo de angústia e que Deus está ansioso para nos proteger. Os sábios ouvirão e aceitarão as câmaras, a proteção que ele lhes oferece. Versículo 21. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para punir os moradores da terra por causa da sua iniquidade, a terra também descobrirá o seu sangue, e não mais encobrirá os seus mortos. Todas essas verdades que Deus agora nos traz à atenção apontam para uma coisa, que o grande e terrível dia do Senhor está próximo, que ele em breve manifestará seu poder e abalará a terra para que tudo que não pode ser abalado permaneça. Irmão e irmã, vocês não se alegram por Deus estar lhes dando a primeira oportunidade de se prepararem para o dia de Deus, de se apegarem à sua verdade sempre crescente, meu irmão e minha irmã? O Senhor enviou uma mensagem para a sua igreja em 1929 para preparar o povo no grande dia de Deus. Compartilhe com mais irmãos adventistas e estude conosco. Link do grupo de estudos na descrição. Deus te abençoe.